Olá! A gente vai mergulhar hoje na Lei 23 do famoso livro As 48 Leis do Poder. A lei em si parece simples, mas olha, a verdade por trás dela é profunda. Concentre suas forças. Vamos descobrir juntos o poder que se esconde nessa ideia. Todo mundo conhece essa sensação, né? Aquela de estar sendo puxado para 1000 direções diferentes ao mesmo tempo. A verdade é que o mundo moderno parece uma fábrica de distrações, que nos deixa espalhados e muitas vezes sentindo que não saímos do lugar. E aqui está a essência da lei. Pensa nisso como se fosse mineração. Por que cavar 10 buracos rasos se é possível achar uma mina rica e cavar fundo nela? O princípio é bem direto. No jogo do poder, a profundidade, o foco, sempre vai derrotar a superficialidade. Para a gente entender o perigo de ignorar essa lei, vamos dar uma olhada numa história de advertência que vem lá da China antiga, a queda do reino de Wu. A história parece uma tragédia clássica. Tudo começa lá no século 6 a.C. O reino de Wu era uma potência em ascensão e resolve invadir o vizinho do norte. No começo, tudo dá certo. Vitória atrás de vitória e a ambição do rei vai para as alturas. Mas aí que mora o perigo. Ao focar demais em uma frente de batalha, ele deixou as outras desprotegidas. Seu primeiro-ministro, o Utsu-zil, percebeu o risco e alertou o rei sobre a ameaça do estado de Yue, ao sul. Mas o rei ignorou, acusou o ministro de traição e o forçou a se matar. A consequência disso? Anos depois, exatamente como o ministro previu, os exércitos de Yue vieram e conquistaram o já enfraquecido reino de Wu. E essas palavras do ministro se tornaram proféticas. Anos depois, o reino de Wu caiu para Yue. A lição aqui é brutal. Ao dispersar suas forças e ignorar conselhos sábios, o rei selou o próprio destino. A ambição sem foco levou o reino à ruína completa. Uma fábula antiga ilustra isso perfeitamente. Pensa no ganso. Ele tenta dominar 3 elementos: terra, ar e água. O resultado? Ele é meio desajeitado em todos eles. Agora, o cavalo? Ele se concentra em um único elemento, a terra. E lá ele é mestre. É gracioso, forte, rápido. A lição é clara. A especialização traz poder de verdade. Agora vamos sair do fracasso e ir para um sucesso estrondoso. A ascensão da família Rothschild é talvez o exemplo mais perfeito de como seguir essa lei à risca pode criar um verdadeiro império. O patriarca da família, Meyer Amschel, construiu seu império com base em 2 regras de concentração. Primeiro, em vez de atender vários clientes, ele focou em um único patrono-chave, uma figura poderosíssima, e se tornou indispensável para ele. Segundo, ele manteve o poder dentro de casa, confiando apenas na família para os negócios. Isso garantiu uma coesão e lealdade que ninguém de fora poderia quebrar. Então, eles se expandiram, mas de um jeito muito estratégico. Cobriram todos os pontos financeiros mais importantes da Europa. Só que isso criou um novo perigo, a descentralização. Como eles conseguiram manter o foco e o poder com uma rede tão espalhada? Para combater essa dispersão, eles se tornaram mestres da concentração interna. Criaram um sistema de correio particular super rápido para monopolizar a informação. A comunicação entre eles era praticamente impenetrável, usando uma mistura de Yiddish com um código secreto. E a regra de ouro continuava: ninguém de fora entrava nos negócios da família. Eles construíram um verdadeiro cofre de poder. E até onde eles foram para manter essa concentração? Bom, a resposta é chocante. Para garantir que a riqueza e o poder ficassem estritamente dentro da família, eles adotaram uma política radical de casamentos internos. Dos 18 casamentos arranjados para os netos de Meyer Amschel, 16 foram entre primos de primeiro grau. Uma tática extrema, sem dúvida, mas que mostra o quanto eles levavam a sério essa ideia de coesão. Certo, já passamos da história para a prática. Como a gente pode aplicar essa lei hoje em dia? Quais são as chaves para concentrar o poder? Os pontos cruciais são estes. Primeiro, foco intenso, fixar em um único objetivo até ele ceder. Segundo, encontrar uma fonte-chave de poder. Em vez de buscar apoio de um monte de gente, é melhor se conectar a um único patrono poderoso. E terceiro, ser estratégico. Descobrir quem realmente manda nos bastidores e concentrar os esforços nessa pessoa. A imagem da flecha resume tudo perfeitamente. Para acertar o alvo, não dá para mirar em 2 coisas ao mesmo tempo. Se a mente está dividida, a energia se dissipa e o alvo se perde. O verdadeiro poder vem do foco total, quando mente e ação viram uma coisa só, garantindo o máximo impacto. Mas como em todas as leis do poder, existem exceções. Concentração nem sempre é a resposta certa. Às vezes, a estratégia mais inteligente é fazer exatamente o oposto.
A escolha entre concentrar ou dispersar as forças depende muito da posição no jogo. Se a força está do seu lado, a concentração permite um investimento profundo para dar o golpe final. Mas se o lado mais fraco é o seu, a dispersão vira uma defesa, torna mais difícil ser um alvo fácil. Da mesma forma, se o seu patrono é instável ou os inimigos são muitos, diversificar as alianças passa a ser a jogada mais inteligente. E, para fechar a ideia principal, essa citação de Balthazar Gracian é perfeita. A verdadeira excelência vem da profundidade, da qualidade e não da amplitude superficial. É um lembrete atemporal para que a gente não se torne generalista medíocre. E isso tudo nos leva à pergunta final. Vale a pena pensar nas próprias metas, no trabalho, nos relacionamentos, onde a energia está sendo espalhada de forma superficial e onde um foco mais profundo, mais concentrado, poderia realmente fazer a diferença? A resposta pode ser a chave para o próximo grande avanço.